Fala galera, bem-vindos a mais um Farias do Mesmo Saco. Vamos falar hoje sobre o meu gênero, se bobear, o meu gênero de filme preferido, que é filmes de ação. Filmes de ação tem muita coisa meio que bizarra que só acontece em filme de ação. Então nesse vídeo a gente vai enumerar algumas delas e a gente vai começar com a primeira, que é perseguições de carro. Você já deve ter percebido que em cenas de perseguição de carro isso acontece muito. Um carro em alta velocidade, ele tá na rua, ele tá num centro movimentado, tem sempre muita gente atravessando a rua e tudo mais, e ninguém morre atropelado. É incrível como as pessoas conseguem sempre desviar no último momento, aqueles carros tirando fina, as pessoas sempre correndo, desesperadas, mas sempre dá aquela fugidinha, ninguém acaba parando no vidro da frente de um carro, ninguém é atropelado e todo mundo se dá bem. Ainda bem, né? A gente não quer ver um acidente aí acontecendo, um acidente de trânsito por causa disso, mas é bizarro como eles nunca acertam ninguém. Outra coisa que acontece muito é, até mesmo nessas cenas de perseguição, as pessoas pularem de carro em movimento. Isso só acontece em filme de ação, a gente nunca presencia esse tipo de coisa acontecendo na vida real. Lógico, devem ter pessoas que de vez em nunca pulam de um carro em movimento, seja lá por quê, mas em filmes de ação isso acontece a todo momento, e a única coisa que acontece é eles de repente olharem com aquela forma meio dramática assim para o outro carro que continuou em direção, né, em alta velocidade, pra frente. Às vezes eles saem meio que mancando, né, pra mostrar que deu uma machucadinha, mas nunca acontece nada, quando na verdade seria o oposto. Você pular de um carro em alta velocidade nunca deve ser feito. Você vai ter queimaduras graves por causa do seu corpo, né, que saiu se arrastando pelo chão, além de que você vai provavelmente quebrar um ou mais outros ossos do seu corpo, seria algo bizarro. Outra coisa que acontece também com muita frequência em filmes de ação são pessoas sobrevivendo a acidentes de carro. Eles muitas vezes saem capotando por diversas vezes, às vezes eles batem em alta velocidade em algum lugar e ainda assim muitas vezes eles acabam saindo dessa situação sem muitos problemas. É lógico, a gente está generalizando aqui, tem muitos filmes que mostram com seriedade, com realidade o que aconteceu com aquela pessoa, né? Muita gente morre, mas tem muita cena, Velozes e Furiosos, eu estou falando com você, por exemplo, onde as pessoas simplesmente, né, saem meio tontas, né, saem meio que mancando também, mas não tem muitos problemas, quando na verdade, dependendo do acidente, obviamente a pessoa teria morrido. Se a gente falou de sobreviver a um acidente de carro, isso também acontece com acidentes de moto. Isso é impossível, agora eu estou falando com você, Tom Cruise. Muitos acidentes no Fallout, por exemplo, eu estava vendo recentemente, revendo o ótimo filme Fallout, e tem uma cena que o Tom Cruise simplesmente bate em alta velocidade de moto e sai voando, dá aquela roladinha, levanta meio machucado e sai correndo e tá tudo certo. Isso também acontece com muita frequência. Outro tipo de acidente que acontece com muita frequência é queda de helicóptero, e muitas vezes eles sobrevivem. Pelo que eu tava vendo na internet, isto é muito incomum de acontecer. Pode acontecer sim de você sobreviver a um acidente de helicóptero, mas vamos dizer que tudo tem que estar em perfeitas condições para que você tenha a sorte de sobreviver a um acidente de helicóptero. É muito difícil você sobreviver. Mais uma vez, Missão Impossível, eu estou falando com você, Tom Cruise. Teve um acidente no Fallout também, com 2 helicópteros, e eles sobreviveram sem muitos problemas. Agora vamos sair um pouquinho dos veículos e vamos lá para as pessoas em pé, vamos dizer assim. Outra coisa que acontece muito, e faz sentido que isso aconteça, claro, são vilões com mira ruim. Muitos capangas, vilões, seja eles quem sejam, têm mira péssima. Eu acho que o chefão não dá um treinamento decente para eles e eles nunca acertam a pessoa lá, o nosso herói do filme de ação. Inclusive, muitas vezes eles estão bem perto da pessoa e eles erram, enquanto o contrário também acontece com muita frequência, mas aí é até justificável, né? O nosso herói de ação consegue acertar com precisão aquela pessoa que muitas vezes está na mesma distância e eles erram. Então, às vezes, o nosso herói de ação está correndo, todo mundo metralhando ele, quando na verdade, né, os tiros passando, enquanto ele corre, os tiros vão passando tudo atrás. De repente, os caras poderiam ter uma outra tática de tentar atingir da forma contrária, talvez
ele passe em direção do tiro e dê certo. Isso é algo muito comum de acontecer. Outra coisa que é muito comum de acontecer, e isso eu acho meio bizarro que filmes de ação façam, é as pessoas desmaiarem com apenas um soco. Eu não acho impossível você você desmaiar com um soco. O MMA tá aí pra provar que isso é sim possível, mas eu acho que é muito difícil também, muitas vezes com apenas um soco, você desmaiar a pessoa. Às vezes é uma cotovelada, seja lá o que for, e a pessoa vai lá e desmaia e só acorda depois também. Aquele clássico, né? Tô meio tonto, né? Não entendi o que aconteceu. Isso é muito difícil de acontecer, é algo que os filmes de ação usam e abusam. E galera, essas são algumas das coisas que a gente vive vivenciando em filmes de ação, mas é claro, se não tivesse isso em filmes de ação, não seriam filmes de ação, é por isso que a gente ama eles. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário se a gente deixou de falar de alguma coisa que acontece em filmes de ação. Deixa aí no comentário pra gente saber. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele abraço.